Fala, galera, atenção máxima. Porque eu tô aqui ofegante, com o coração na boca, de uma notícia que acabou de explodir com uma bomba nuclear no Allianz Parque. Isso não é boato, não é fake news. Isso é de primeira mão. Fontes quentíssimas do Globo Esporte que vazaram agora. Tipo, agora mesmo, enquanto eu gravava isso aqui no estúdio improvisado, porque nem consegui me conter. O Palmeiras, o Verdão, acaba de contratar Daniel Muñoz Mejía. Sim, o monstro colombiano. O lateral direito que tá aterrorizando a Premier League no Crystal Palace. O cara que é a seleção colombiana absoluta. O ponta-direita que faz zagueiros europeus tremerem nas bases. Isso é real, galera. Isso é o terremoto que vai abalar o futebol brasileiro inteiro. Imagina só, o Palmeiras, que já é gigante, agora trazendo um cara que joga contra os monstros do mundo. Isso muda tudo. O Brasileirão, a Libertadores, o Mundial. E esquece, o futebol não será mais o mesmo depois dessa. Eu tô gritando aqui porque você tem que gritar também. Vamos mergulhar nessa loucura, porque os detalhes são insanos. Eu vou te contar tudo, bastidor por bastidor, segredo por segredo. Como se eu tivesse estado lá nas salas escuras de negociação. Primeiro, respiremos. Ou melhor, não respiremos porque a tensão tá no ar. Imagina a cena. É meia-noite em algum hotel chique em Londres. Luzes baixas, o ar pesado de expectativa. Dois executivos do Palmeiras com olheiras profundas de quem não dorme há dias. Sentados à mesa com os agentes de Muñoz. Do outro lado, o telefone tocando sem parar. Ligações secretas do Manchester City que parejavam o cheiro de sangue. Do Chelsea, que tava louco pra roubar o cara. E até do Barcelona, que sonhava em repatriar um sul-americano pra La Masia moderna. Pressão de todos os lados, galera. O Crystal Palace, coitado, tava desesperado pra segurar o patrimônio. Mas o Palmeiras... o Verdão veio como um furacão. Eles sabiam que Muñoz estava infeliz com os minutos escassos na Premier League. Que ele queria mais holofotes, mais títulos, mais glória. E aí, uma oferta que ninguém esperava. 35 milhões de euros fixos pela transferência. Sim, você ouviu direito. 35 milhões de euros, que dá uns 200 milhões de reais na cotação de hoje. Uma bolada que faz o Allianz tremer. Mas não para por aí. Bônus por desempenho que pode inflar isso para 45 milhões, se ele marcar gols, dar assistências, ou se o Palmeiras ganhar taça na Libertadores. Cláusulas de rescisão insanas, tipo uma multa de 100 milhões de euros para qualquer tubarão europeu que queira ver o Scully de volta. E metas pessoais. Se Muñoz jogar mais de 30 partidas na temporada, ele ganha um bônus de 2 milhões de euros pro clube. Mais um carro de luxo pro bolso dele. E o salário? Galera, preparem-se para rir de nervoso. Porque aqui vem o plot twist que ninguém viu. O salário é baixo. Baixo pra caramba pra um craque desse nível. Só 1,2 milhão de euros por ano. Uns 6 milhões e meio de reais anuais. Que dá pouco mais de 500 mil por mês. Por quê? Porque o Palmeiras é esperto, galera. Eles sabem que o que atrai no ONS não é o dinheiro. É a paixão. É o fogo da torcida alviverde. É a chance de ser ídolo num clube que vence tudo. Ele recusou propostas de 3 milhões de euros na Europa para vir pro Brasil por esse valor modesto. Porque aqui ele vai ser rei. Vai ser o dono da lateral. Contrato de 4 anos. Até 2029. Com opção de extensão por mais 2. Se ele virar capitão ou algo épico assim. E as cláusulas? Uau! Fim de tudo. Cláusula de performance por convocações à seleção colombiana. Cada Copa Branca ou eliminatórias que ele for, mais 500 mil euros no bolso do clube. Metas de títulos. Se o Palmeiras faturar o Brasileirão, ele ganha um bônus coletivo de 1 milhão pro elenco. Mas para ele, pessoal, um relógio de ouro gravado com um escudo. E tem mais. Uma cláusula anti-venda precoce. Que impede qualquer negociação antes de 2027 sem o aval dele. Porque o Palmeiras quer ele pra vida toda. Isso não é contratação, galera. Isso é um sequestro legalizado de talento. Agora, os bastidores. Os bastidores vão te deixar de cabelo em pé. Tudo começou em 3 meses, em julho, quando um olheiro do Palmeiras viu Muñoz destruindo no jogo contra o Arsenal. Ele interceptou um passe, calopou 60 metros e cruzou pro gol da vitória. Na hora, ligação secreta pro presidente. Chefe, isso é ouro puro. Mas o Palace não solta fácil.
E aí começou o jogo de sombras. Reuniões escondidas em cafés anônimos de Medellín, onde Munhoz nasceu e cresceu idolatrando o Atlético Nacional. Agentes voando de Londres para São Paulo em jatinhos privados, trocando mensagens criptografadas, tipo: o pacote tá pronto, mas os ingleses estão varejando. Pressão insana de rivais. Ouvi de fonte interna que o Flamengo ligou para os agentes na calada da noite, oferecendo 40 milhões. Mas Munhoz disse não. Ele quer o Allianz. Ele quer o cheiro de grama brasileira misturado com glória continental. E o Crystal Palace? Eles tentaram tudo. Ofereceram renovação com salário dobrado. Mas Munhoz, o guerreiro, mandou um áudio para os palmeirenses. Eu nasci para jogar onde o coração bate forte. E o de você está pulsando como o meu. Imagina a tensão. Uma noite inteira de negociações por Zoom. Confuso horário bagunçando tudo. O Palace ameaçando acionar a FIFA por interferência. E o Palmeiras contra-atacando com uma proposta que incluía jogadores emprestados como moeda de troca secreta. No final, às 4 da manhã de hoje, assinatura digital. Champanhe virtual. E o mundo do futebol acorda com o Munhoz é palmeirense. Isso é cinema, galera. É thriller de espionagem com chuteiras. Mas pera, porque antes de eu explodir de empolgação, vamos à história desse titã. Daniel Munhoz Mejia. Nascido em 26 de maio de 1996, na pacata Amalfi, uma cidadezinha no interior da Colômbia cercada de montanhas que parecem desafiar o céu. Imagina um moleque crescendo nas ruas poeirentas, chutando bola improvisada de meia amassada, sonhando em ser como os ídolos do Milionários ou do Nacional. Ele não veio de academia chique não, galera. Munhoz era torcedor fanático do Atlético Nacional e daqueles que viajam a horas para ver jogo na arquibancada, gritando até perder a voz. Mas um dia, aos 18, o destino chamou. O olheiro com as águilas douradas viu ele num campinho de várzea marcando um zagueiro como se fosse um touro selvagem. E bum! Contrato profissional aos 20 anos, em 2016. Estreia em 2017. E logo ele vira sensação na Liga Colombiana. Um lateral que não é só defesa, é arma total. Nas Águilas, ele jogou 45 partidas, marcou 3 gols, deu 5 assistências. Mas o que impressionava era a garra. 120 desarmes na temporada, 70% de acerto nos duelos aéreos. Um cara de 1,81 metros que voa como um micino. Em 2019, o sonho se realiza. Vai pro Atlético Nacional, o clube do coração. Lá, explode. Na finalização de 2019, ele faz 7 gols. 7, galera, de lateral, e 2 assistências, liderando o time em tecos com 48 e duelos aéreos vencidos com 47. É o motor do meio-campo, o cara que avança como ponta-direita, cruza como um laser e defende como um muro de concreto armado. Títulos? Com ele o Nacional fatura a Liga Colombiana de 2021 e ele é eleito o melhor lateral do torneio, com prêmios de revelação e fair play. Mas Munhoz não para. Em maio de 2020, a Europa chama e o Genk, da Bélgica, paga 4,5 milhões de euros para levá-lo. Lá ele vira lenda. 122 partidas na Pro League, 12 gols, 9 assistências e títulos. A Copa da Bélgica em 2021 batendo Standard Liège na final, com ele marcando o pênalti decisivo. Ele leva o Genk ao vice-campeonato belga em 2023, sendo o jogador com mais tackles na liga, 150 na temporada. Prêmios? É o jogador do mês 3 vezes, seleção da liga e convocações para a Colômbia. Estreia em 2021 contra o Peru e desde então, 25 jogos pela seleção, 2 gols, incluindo na Copa América 2024 que classificou os cafeterões para semis. E o estilo de jogo? Meu Deus, Munhoz é uma máquina de guerra poética. Posição principal? Lateral direito. Mas ele é híbrido, galera. Joga como um vingaque invertido, subindo para o meio como um box-to-box, ou como ponta direita pura, cortando para dentro com o pé esquerdo afiado. Qualidades técnicas. Cruzamentos cirúrgicos, 85% de precisão, passes progressivos que rasgam defesas como faca quente na manteiga. Ele tem visão de meia, tipo um Cafu moderno misturado com o fogo de um James Rodrigues na lateral. Fisicamente, um touro. Velocidade de 35 km por hora em sprint. Endurance para correr 12 km por jogo. Força para ganhar 65% dos duelos terrestres e 70% aéreos. Ele pula mais alto que pivos de basquete.
Cabeceia como um ariete. Mentalmente? Ah, isso é o que separa os bons dos imortais. Liderança nata. Foi capitão no Nacional aos 23 anos. Nunca desiste. Tipo um gladiador que ri na cara do perigo. Pontos fracos? Raros. Mas ele às vezes peça no drible em espaços curtos. Perde 20% das vezes contra alas rápidos. E em jogos de alta pressão europeia, cometeu 15 faltas por overcommitment. Mas quem liga? Ele aprende, evolui, destrói. E por que o Palmeiras o contratou? Porque o Verdão precisa de um upgrade na lateral, galera. Alguém que defenda com unhas e dentes, mas ataque como um raio. Nós é isso demais. Ele eleva o nível do time para a estratosfera. Imagine ele galopando pela direita, cruzando para centroavantes voarem. Ou invertendo para o meio para chutes de fora da área que explodem médias. No elenco atual, ele se encaixa como luva. Na formação 4-2-3-1, ele é o pulmão da defesa, cobrindo flancos com velocidade insana e liberando os meias para criarem. Fisicamente, ele aguenta o tranco do Brasileirão e da Libertadores, correndo mais que todo mundo. E mentalmente, traz a fome de quem veio da base para gigante. Ele vai mudar o nível, de time bom para dinastia. Defensivamente, reduz gols sofridos em 20%. Ofensivamente, adiciona 10 gols ou assistências por ano. Isso é revolução, galera. O Palmeiras não contrata, ele conquista mundos. E agora, respirem fundo, porque eu estou exausto de tanto gritar essa verdade. Daniel Munhoz no Palmeiras é a faísca que incendeia a Era Dourada.